Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aí da nossa série Meus 26 anos de magistério. E a história de hoje começou numa sexta-feira, onde nós, as professoras ali da parte da tarde da escola que eu trabalhava, nos reunimos com a autoridade lá na época, né, para estar levando alguns pontos em relação à direção da nossa escola, algumas atitudes que a direção vinha tomando que não estava agradando as professoras da parte da tarde. Então, ficou ali marcado que na terça-feira faríamos uma reunião para estar resolvendo esses pontos. Na terça-feira, fizemos ali a reunião com a autoridade e com a direção da escola para resolver alguns pontos ali que estavam incomodando as professoras na parte da tarde. E para nossa surpresa, a direção também colocou os pontos dela, que ela também não estava gostando, como não usar o uniforme, levar filho no passeio sem autorização. E ela foi pontuando várias coisas ali durante essa reunião. E quando foi questionada pela autoridade presente em relação a alguns assuntos, eu respondi, num tom assim, não tenho satisfação a te dar sobre esse assunto. A autoridade considerou a minha resposta como um desacato e ficou muito brava e a reunião se encerrou por ali. Acabou que nem se resolveu nada em relação à direção, as atitudes da direção, são as atitudes autoritárias, porque a autoridade presente ficou muito brava, muito irritada, muito nervosa com a minha resposta. Então, quando a reunião terminou, nós já sabíamos que alguma coisa iria acontecer. Isso foi numa terça-feira, passou a quarta, substituí de manhã, substituí à tarde, passou a quinta, substituí de manhã, substituí à tarde, chegou na sexta-feira, estava substituindo de manhã e ia substituir à tarde. Como sempre, estava na sala, dando aula, fazendo tudo que tinha que fazer ali. Quando a professora deixava a matéria, eu aplicava a matéria que a professora deixava. Quando a professora não deixava, porque na maioria das vezes as professoras não deixavam a matéria, eu já tinha minha pastinha toda pronta, organizada ali, com a matéria para as crianças. E ali por volta de 11, 11h10 mais ou menos, a direção da escola que eu estava, não era a escola que eu trabalhava como a professora substituta, a minha sede, vamos dizer assim, né? Estava em outra escola. A direção da outra escola veio me informar que a prefeitura tinha ligado para eu passar lá no fim da aula. Então, naturalmente, eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, né? Terminei a minha aula normal, ajeitei a sala, como eu sempre fazia, alinhei as carteiras, limpei as carteiras, varri a sala, deixei a lousa limpinha, tudo certinho, tudo bonitinho, como eu sempre fiz. Deixei a sala impecável para a professora da parte da tarde. Quando ela chegasse lá, a sala estava arrumadinha. Toda vez que eu substituía, eu saía e deixava a sala arrumadinha. Fui até a prefeitura para saber o que acontecia. Lógico que eu já sabia o que eu ia encontrar lá. Lógico que eu já tinha noção do que iria acontecer, mas fui. Cheguei lá, a secretária estava lá me aguardando com a carta de demissão para eu assinar. Eu li a carta de demissão e fui demitida sem justa causa, então recebi todos os meus direitos, tudo certinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas questionei a secretária que estava lá, que eu queria falar com a autoridade presente, né? Afinal das contas, estava sendo demitida. Queria saber qual o motivo real da minha demissão, né? Já que eu fui demitida sem justa causa. Mas fui informada que as autoridades presentes não estavam ali. Então, e eu fiquei ali batendo o pé que eu queria falar com a autoridade. E a secretária falando que a autoridade não estava. E eu falava que não ia assinar a carta de demissão sem falar com a autoridade. E a secretária falava que não tinha nenhuma autoridade ali. E eu falando que eu não ia assinar nenhuma carta. E a condução na praça me esperando, porque, pasmem, na parte da tarde eu ia dar aula. Sim, exatamente. Na parte da tarde eu ia substituir. E de tanta insistência da minha parte,
A secretária foi lá dentro e voltou com a resposta. A autoridade presente ia me receber. Então, eu fui falar com a autoridade presente, eu queria saber porque eu estava sendo demitida. Afinal das contas, eu fui demitida sem justa causa. E a autoridade presente me informou que eu teria sido demitida devido à minha resposta, já que a minha resposta foi um desacato, né? Já que ele é uma autoridade, que eu não poderia ter respondido para ele daquele jeito, perante as professoras, e foi o que foi passado para mim, que eu estaria sendo demitida pela minha resposta. Não pegou bem a minha resposta perante as demais professoras. Então eu falei tudo que eu achava, tudo que eu pensava em relação à direção. Afinal das contas, a reunião ali foi para estar resolvendo pontos ali devido a certas atitudes da direção, né? Certas atitudes autoritárias da direção. E não se resolveu nada, né? Acabei sendo demitida e ficou tudo por isso mesmo. Eu fiquei sabendo que depois que eu fui demitida, a direção passou por uma qualificação, passou por um treinamento, passou por um curso, né? Para saber agir numa direção. Mas eu acabei realmente sendo demitida. Saí dali, depois de falar tudo que eu achava, o que eu pensava, assinei minha carta de demissão, peguei a condução que estava me esperando e fui para outra escola na parte da tarde que eu ia substituir. Cheguei lá mais ou menos 1h15, a direção da escola estava na sala, aguardando eu chegar. Sim, eles estavam aguardando eu chegar. Eu tinha acabado de ser demitida, mas eles estavam esperando eu chegar para substituir. E eu fui e substituí com muito prazer, porque eu estava substituindo a sala do meu filho. Nesse dia, eu fui substituir a sala que meu filho estudava, o primeiro ano. E, para ajudar, nesse dia, as crianças levaram coisas para vender, né? Doce, salgado, porque eles estavam arrecadando dinheiro para a festa junina. Então, eu dei a minha aula ali, normal, passei a matéria que a professora deixou, dei a aula, tudo certinho, tudo direitinho. Na hora do intervalo, ajeitamos tudo lá fora, as mesinhas, as coisas que as crianças tinham levado, os docinhos. Eu lembro que tinha gelatina, tinha salgado, e ajeitamos tudo direitinho, que as crianças iam vender aqueles doces, aquele salgado para arrecadar dinheiro para a festa junina. Então ficamos ali o intervalo inteiro ali, dividindo ali os salgados, vendendo e dando troco, e pegando dinheiro e conferindo o que foi vendido com o dinheiro que estava entrando, para ficar tudo certinho para poder entregar na segunda-feira para a professora, né? Responsabilidade, né? Mexer com o dinheiro dos outros. E graças a Deus deu tudo certinho. As crianças venderam tudo que levaram, porque era o dia da sala levar, então só aquela sala levou. Então as outras crianças compraram, né? Conferimos tudo certinho, conferimos o dinheiro, guardamos tudo, deixamos tudo certinho, bonitinho, para entregar para a professora depois. Voltamos para a nossa sala, assim que acabou o intervalo, terminamos as matérias, terminamos a aula, e quando ali terminou tudo, meu menino ficou me esperando, porque logicamente, né, eu não iria sair da sala e deixar a sala bagunçada, como sempre fiz. Todas as vezes que substituí, alinhei todas as carteiras ali, limpei as carteiras, varri a sala, limpei a louça, deixei tudo certinho, tudo bonitinho, para o dia seguinte, quando a professora chegasse lá, a sala está arrumadinha. Toda vez que eu ia substituir, eu fazia a mesma coisa. Terminava a aula, eu deixava tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizado para a professora do horário seguinte. As meninas já estavam até acostumadas. Quando eu ia substituir, elas davam uma passadinha lá na sala só para dar uma olhadinha, porque elas já tinham certeza que a sala estava limpinha, a sala estava organizada, a sala estava arrumadinha. Terminou a aula, agradeci a direção, entreguei o dinheiro ali das vendas, né, para a direção estar entregando para a professora. Já avisei a direção que as aulas que eu iria substituir na segunda-feira não seria mais possível substituir, que ela teria que arrumar outra pessoa para substituir, já que eu tinha sido demitida, né? Então, ela tinha que arrumar outra pessoa para
para as substituições aí de segunda-feira que eu iria fazer. E foi isso. Foi o dia em que eu fui trabalhar, depois eu fui demitida e depois eu fui trabalhar na parte da tarde. E todo o meu esforço, todo esse tempo em que eu substituí, todas as vezes que me chamaram, que eu larguei tudo, que eu fui substituir, enquanto as outras meninas não queriam ir, saía de uma escola, já entrava em outra, deixei a sala assim impecável, me virei sozinha ali, entre aspas, assim, sem a matéria que as professoras deixavam, já levava tudo arrumadinho, tudo preparadinho, saía de uma escola, já entrava na outra, mesmo tendo a minha sede, vamos dizer assim, né? Eu ia substituir nas outras escolas que também tinham uma professora para substituir e no fim das contas nada disso foi levado em conta. Todo o meu esforço, todo o meu trabalho, muito bem feito, graças a Deus, não foi levado em conta e eu acabei sendo dispensada. Mas tudo bem, né? Quando uma porta se fecha, duas se abrem. E esse foi o dia em que eu fui demitida. Exatamente. Fui trabalhar na parte da manhã, fui demitida no meio do dia e fui trabalhar na parte da tarde. E como eu disse, recebi tudo certinho, tudo direitinho, fui demitida sem justa causa. E então eu consegui me manter ali por alguns meses e fui fazendo outras coisinhas, mas isso já é história para um outro vídeo, certinho? Porque a história de hoje foi essa, o dia em que eu fui trabalhar, fui demitida e fui trabalhar na parte da tarde. Joinha? Diga aí o que vocês acharam, o que vocês fariam nessa situação. Talvez hoje eu fizesse diferente, talvez hoje eu fizesse diferente, talvez hoje eu tivesse uma outra atitude, talvez hoje eu tivesse uma outra resposta, não sei. Mas tudo isso aí abriu caminho para coisas melhores, mas história para um outro vídeo também. Joinha? Digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram e até a nossa próxima história aí dos meus 26 anos de magistério. Tchauzinho!